que aí havia um vilarejo e que nesse vilarejo o pessoal plantava melancia e de repente um dia as pessoas se esconderam numa caverna que tinha no vilarejo e os, as pessoas que passavam pelo vilarejo não entendiam porque aquilo tinha acontecido. E aí tinha um forasteiro, uns forasteiros mais corajosos do que outros, entravam no vilarejo e iam atrás de saber o motivo do porquê aquilo ali tinha acontecido. E aí eles chegavam à caverna, viam que o pessoal estava todo mundo escondido, chegou na caverna e perguntou por que vocês estão escondidos aqui. E aí o pessoal comentava que naquele momento ali em que eles estavam, havia um dragão que sobrevoava a cidade, querendo atacar o vilarejo, e eles ficavam eles ficavam se escondendo com medo. E aí o forasteiro, corajoso, aventureiro que é, subiu a montanha para descobrir quem é esse dragão, para poder matar o dragão e salvar toda aquela população. E aí quando subiu lá, ele viu e não encontrou dragão nenhum, só encontrou uma melancia lá, que tava lá, alguém pegou a melancia e deixou lá. E aí ele viu que não tinha dragão, voltou lá na caverna e chegou o pessoal e fez, não tem dragão nenhum. A única coisa que eu enxerguei lá em cima era uma melancia que tinha lá, que alguém deixou lá, mas dragão mesmo não tinha nenhum. E aí, como o pessoal já estava certo que um boato já tinha se alastrado na cidade que havia um dragão, eles achavam que aquele forasteiro que estava ali estava com uma coligação com o dragão que queria acabar com o vilarejo. Aí eles pegaram o forasteiro, mataram o forasteiro e se alimentaram do forasteiro. Dias depois apareceu um outro forasteiro, foi lá de novo, um outro visitante da cidade, foi lá, repetiu o mesmo processo, foi lá na caverna, deu uma olhada lá na caverna, falou com o pessoal, e aí o pessoal pegou, explicou a mesma história, e aí ele se propôs a ir lá, subir no vilarejo, subir na montanha, e procurou o dragão, não viu o dragão, só viu uma melancia, e ele deixou a melancia lá, desceu para falar com o pessoal na caverna, explicou a mesma situação. Só que o pessoal já estava tão convicto, o pessoal já tinha aquela crença formada tão fortemente de que aquilo ali havia um dragão, de que naquele momento havia um dragão, que eles esqueceram, não ligaram novamente para que o forasteiro disse, foram lá e mataram o forasteiro, porque achavam que era mais um que estava querendo sabotar eles e estava querendo acabar com o vilarejo. Eles foram lá e mataram o forasteiro. No terceiro caso, mais alguns dias depois, um outro forasteiro foi lá novamente, falou com o pessoal na caverna, subiu as montanhas, viu que não tinha dragão, viu a melancia, só que ele fez diferente. Em vez de ele descer e simplesmente falar às pessoas que não tinha dragão, ele pegou a melancia, cortou a melancia, desceu com a melancia, chegou na caverna e fez, não tem... chegou na caverna e falou, tinha um dragão lá, mas eu matei o dragão e aí eu peguei uma melancia que tinha lá plantada para vocês e trouxe aqui para vocês. E aí o pessoal saudou o forasteiro, fez ele de herói e ele passou um tempo lá no vilarejo até que um dele foi embora. Moral da história. Quanto mais você se fechar a qualquer tipo de informação que venha de fora, quanto mais você se fechar a qualquer nova informação que venha a surgir, é muito provável que você vai estar sempre focado naquilo que você acredita, você não vai se abrir a novas ideias, você não vai entender o que está acontecendo ao seu redor. Isso vai fazer com que você fique sempre visando aquele caminho, que você fique sempre focado naquilo que você acredita, sejam as opções certas ou erradas, independente. Mas enquanto você não se abrir para novas situações, enquanto você não se abrir para novas ideias, você vai estar sempre muito fixo naquela mesma ideia, fixo naquela mesma solução daquele mesmo problema, por mais que por mais que aquela solução seja eficiente ou não. Beleza? Então fica a dica aí para vocês e interpretem aí, caso vocês tenham uma outra interpretação da história também. Podem comentar aí, eu tô bem aberto a isso pra gente poder dialogar um pouco mais. Beleza? Então vamos lá. Pra quem é a live de hoje, eu vou falar pra quem é a live de hoje. E aí, se você reconhecer que essa live é pra alguém, ou se você reconhecer que é pra si, se você reconhecer que é pra si, você vem aqui, clica no coração, me dá esse feedback para que eu consiga entender do que eu tô falando para as pessoas certas. Beleza? Caso você conheça alguém que queira ouvir mais do que eu tô falando aqui, talvez você conheça alguém que talvez precise ouvir o que eu vou falar, que talvez precise aprender tudo que eu vou dizer aqui também, você compartilha com essa pessoa
E eu te garanto que pelo menos uma pessoa aí que vier parar aqui na live vai te agradecer depois, como aconteceu na live da semana passada, né? Inês estava aqui, convidou umas amigas delas e as amigas dela depois foram agradecer a elas pelo convite. Então, beleza, ó. A live de hoje é justamente pra gente falar sobre essa questão do impulso que a gente tem quando a gente está em estados de ansiedade, quando a gente está em estados de estresse pela comida ou pela bebida, ou seja lá pelo alimento que você vá entrar em compulsão para descontar o seu estresse. É muito comum que isso aconteça com alimentos ricos em açúcar, por questão de histórico, é sua questão histórica, de você cresceu baseado em uma sociedade que vive em questão de festas, de aniversários, em festas sociais, e tem sempre muita comida, tem sempre muito doce, e por questões também de que de que a sua biologia, ela quer o açúcar, né? O seu corpo ele reage ao açúcar de forma que vai te dar uma falsa sensação de prazer. Então, é muito comum que isso aconteça com alimentos ricos em açúcar, ok? Mas também pode acontecer com outros tipos de alimentos tipo, com bebidas alcoólicas, com massas em geral, que também é um tipo de alimento que dá uma energia muito grande para o cérebro, então também acaba entrando nessa questão biológica, beleza? Então, resumindo aqui, essa live é para as pessoas que costumam descontar estresse, costumam descontar ansiedade, costumam descontar a ociosidade do seu dia, emoções e sentimentos em si, em comidas, bebidas alcoólicas, em tudo aquilo que vai servir como uma fuga para o seu mal-estar, para os seus sentimentos que estão que te levam para um lado mais deprimente, para um lado mais triste. Beleza? Então sempre que você se vê com vontade de comer alguma coisa, beber alguma coisa, ou até com hábitos de bem de consumo, né? Que é o fato de você comprar, ou seja, o fato de você ficar às vezes no celular também, isso também se enquadra nessa questão, beleza? Que às vezes a gente acaba descontando nosso estresse, nossa ansiedade, nosso mal-estar em hábitos como esse que geram vícios, geralmente, né? Seja jogos, seja compras, seja comida, seja bebida, independente. Tudo que eu vou falar aqui hoje vai servir para esse tipo de comportamento. Então, eu preciso que você abra sua cabeça. Eu vou estar falando sempre em doce, vou estar falando sempre em alimentação aqui, vou estar falando sempre em bebida, que é o que geralmente acontece, é o que geralmente ocorre com mais frequência, mas você pode levar para outros tipos de vícios que você conhece ou para outros tipos de vícios que você possui. Ok? O assunto o assunto que a gente vai falar é justamente sobre tudo isso aqui. E essa questão de você acabar consolidando, você acabar procurando, buscando essa fuga dessas emoções, essa fuga desses sentimentos nesses vícios que a gente costuma falar. Ou seja, a gente vai estar buscando tapar algum buraco interno nosso com situações externas, com objetos externos, com vícios externos, tudo que vai trazer uma sensação de bem-estar imediata pra gente. Então tudo que eu vou falar aqui hoje vai servir para isso também, beleza? Eu tô olhando aqui porque eu coloquei uma colinha aqui pra mim, pra eu não me perder e sair e colocar, trazer tudo isso aqui pra vocês da maneira mais didática possível. Beleza? Pessoas que não conseguem controlar as emoções também, pessoas que não conseguem controlar os impulsos, vai ser muito beneficiado porque a gente vai falar aqui hoje também. Se você conhece aquela pessoa impulsiva, você conhece aquela pessoa que se estressa, muito nervosa, que acaba agindo por impulsão, fala as coisas sem pensar, ou age sem pensar e geralmente fala, acabei agindo sem pensar, acabei falando sem pensar. Essa live de hoje é justamente para que a gente consiga trazer algum benefício para essa galera. Beleza? Eu tô muito tocando nesse ponto de fome emocional, eu quero contar essa história pra vocês aqui também. Eu tô muito tocando nesse ponto de fome emocional, pra quem não sabe, eu acredito que todo mundo já saiba que eu tenho um curso aí que eu faço com o nome de Jornada do Emagrecimento, né? E como eu tava elaborando esse curso, eu procurei saber algumas situações em que as pessoas geralmente acabavam comendo por compulsão, comendo por impulso. E aí, em alguns comentários que eu tava lendo, eu tava vendo que pessoas que tentavam emagrecer e não conseguiam, acabavam comendo por essa capacidade
de não conseguir ter essa resiliência, de não conseguir ter essa persistência. Ou seja, então a pessoa tentava emagrecer, às vezes só tentava naquilo que eu falo de exercício e alimentação, sem entender a parte inconsciente por trás disso aí. Então, às vezes a pessoa ficava sempre tentando dar murro em ponta de faca, sempre tentando resolver aquele velho problema com aquelas mesmas situações e não dava certo. E aí o que a pessoa fazia? Se frustrava, se decepcionava e descontava sempre na comida. Então, esse foi um assunto que me chamou muita atenção, porque eu vi que era algo que realmente as pessoas que tentavam emagrecer sempre acabavam dando algum tipo de depoimento, fazendo algum tipo de comentário referente a esse tipo de problema. Ou seja, é o tipo de problema de estar sempre, gastando ali a sua energia, descontando ali todas as suas emoções negativas nessa parte mais alimentar, nessa parte de comida, nessa parte de bebida. Então foi por isso que eu também estou seguindo muito por essa linha. Então, caso você se reconheça nisso, eu preciso saber que você está, eu preciso te dizer que você está aqui no lugar certo, porque o que eu vou falar aqui hoje vai ser extremamente benéfico para você. Beleza? Então, primeiramente eu quero entrar nessa parte das soluções, né? Primeiro eu quero falar nessa parte de soluções que vão fazer com que você consiga melhorar esses estados, para que você consiga evitar a entrar nesse estado de ansiedade, nesse estado de estresse, nesse estado de raiva, nesse estado de ócio que você acabe querendo descontar na comida. Então, a primeira parte que eu quero trazer, a primeira parte dessas soluções que eu quero trazer aqui para vocês é justamente essa questão de como você vai evitar que esse tipo de emoção, que esse tipo de sentimento negativo te atinja. Ou fazer com que isso diminua ainda mais a intensidade quando isso aconteça, ou diminua ainda mais a frequência quando isso aconteça. Beleza? Inês aí entrou, Grande Lucas entrou, Didan também. Então é isso, ó. Essa primeira parte de soluções que eu vou falar aqui agora foi também comentei semana passada sobre isso. E é justamente a parte que a gente vai falar sobre exercício, sobre melhorar a qualidade do sono, sobre você ter um tempo para você fazer suas orações, ter um hobby para você, ter uma alimentação mais saudável, manter-se hidratado. Então, todos esses hábitos que eu acabei de falar aqui para você vão ser úteis também para que você consiga diminuir a intensidade, diminuir a incidência dessas emoções mais pesadas, dessas emoções mais negativas, dessas emoções que vão te fazer ceder para esse lado de comer, para descontar aí essas emoções, descontar esse buraco que você tem, beleza? Dentro de você, que vai te levar para esse lado mais emocional. Então, ó, meditar, exercícios, dormir bem, tudo isso a gente já trata lá no curso, tudo isso a gente trata aqui também nas postagens para vocês. Orar, ter um hobby, ou seja, você precisa... tudo isso que eu estou falando aqui, ele acontece uma reação química no cérebro que te vai trazer sensações de bem-estar, vai te trazer sensações de felicidade. Então é aquilo que eu já comentei aqui, tanto na live passada, quanto eu venho comentando nos stories aqui essa semana, que quando você treina ter bons sentimentos, quando você treina ter boas sensações, quando você treina ter um bem-estar mais frequente na sua vida, com esse tipo de hábitos que eu falei aqui pra você, você vai estar destreinando a sua parte mais reativa, você vai estar destreinando a sua parte mais estressante, você vai estar destreinando a sua capacidade de comer por compulsão, de gastar suas emoções no doce, de gastar suas emoções na bebida, de gastar suas emoções no vício em geral, beleza? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é que são hábitos que você coloca em prática diariamente para você e vai fazer com que você treine ter bons sentimentos, fazer com que você treine ter boas sensações, e isso vai fazer com que você destreine reações químicas dentro da sua cabeça lá, que vai fazer com que você entre nesse estado de estresse, nesse estado de ansiedade. Então, quando você está treinando essa parte de bons sentimentos, de boas emoções, é o que eu falei também da psicologia positiva na semana passada, não sei se vocês lembram, quem lembra, comenta aqui pra mim, diz que lembra aí, quando eu falei muito sobre isso. Então, quando você está treinando essa parte de boas emoções em você, isso vai fazer com que você leve uma vida mais leve, vai fazer com que você leve uma vida mais positiva, então vai fazer com que você gaste menos toda a sua energia
nesses maus sentimentos, nessas maus emoções. Beleza? Então, esses são hábitos que você precisa colocar em prática para que você consiga evitar de ter mais sensações, para que você consiga diminuir essa incidência, diminuir essa intensidade. Beleza. Isso aí eu já falei aqui, acho que já falei mais de uma vez aqui para vocês. Mas e quando eu não consigo evitar? E quando eu entro nesse momento de estresse, eu entro nesse momento de ansiedade? Porque isso é inevitável para a vida de todo mundo. Isso acontece, isso é inevitável. Você não tem como controlar se em algum momento você vai ter um estresse, porque nem tudo depende do que vai acontecer com você. Você tem o poder de reagir àquelas situações, mas você não tem o controle sobre aquelas reações acontecerem com você. E aí quando você consegue ter essa resposta no seu corpo de boas emoções, você consegue responder melhor a esses estímulos externos que vêm para você. Só que tem momentos que você não vai conseguir filtrar tanto assim, e vai ter momentos que isso vai acabar te afligindo, que você vai acabar ficando mais estressada, que você vai acabar ficando um pouco mais ansiosa. E é nesse ponto que eu quero focar hoje aqui. É nesse ponto que eu quero aplicar tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês e que eu quero falar na prática depois, que eu quero aplicar a prática aqui com vocês. Então, quando isso acontece, o que é que eu devo fazer? E para que eu explique o passo a passo de como isso vai acontecer, como você vai colocar em prática isso, eu quero contar uma história aqui para você, que é uma história nada mais do que como a meditação é explicada. E quem explica dessa maneira foi um carinha chamado Buda. O carinha existiu há algumas centenas de anos antes de Jesus Cristo. E aí foi ele que começou muito com essa filosofia de meditação, e é assim que ele acaba explicando como assim que ele acaba explicando, na verdade, a meditação, a atenção plena que você precisa ter. Então, é através dessa história. Então, eu vou contar essa história aqui pra vocês. É uma história bem rápida. Ele explica falando que é como se você fosse uma tartaruga que estivesse caminhando numa floresta, estivesse caminhando no seu bosque, aí passeando pela sua vida normalmente. E aí, de repente, você dá de encontro a um predador que está ali, que provavelmente vai te atacar. E um predador, uma tartaruga, a gente sabe que não é algo muito rápido, né? Então, dificilmente ela ia conseguir fugir. Então, ela ia precisar se defender. E como é que a tartaruga se defende? Ela se encolhe dentro do casco dela. E aí, vamos supor que esse predador fosse uma raposa e que você fosse a tartaruga e o predador fosse as suas emoções, e que esse predador, essa raposa, fosse os seus sentimentos, que fosse o estresse, que fosse a ansiedade, que fosse todo esse tipo de frustração, esse tipo de ócio que faz com que você reaja a tudo aquilo que está acontecendo. Então, você é a tartaruga e você avistou o predador, só que você sabe que você não vai conseguir fugir. O que é que você faz? Você se encolhe dentro do seu casco, e aí a raposa, que foi em direção a você, que foi para te atacar, ou seja, para conseguir te afetar, para que você fique enfraquecido, ela vê que você está dentro do casco e ela não consegue fazer nada em relação, não consegue fazer com que você saia do casco, não consegue te atacar, porque o casco da tartaruga a gente sabe como é duro, a gente sabe como é rígido. E aí eu quero que você imagine que o casco é o seu corpo. E aí quando você a sua parte consciente. E aí quando você se encolhe para dentro do seu casco, é como se você estivesse olhando para dentro de si, e todos aqueles problemas, todas aquelas situações, todo o estresse, toda a ansiedade está circundando você e fazendo com que você procure reagir à ameaça que ela está trazendo para você. Então a raposa está ali arrodeando você, estudando você, esperando com que você reaja, e você está lá dentro do seu casco, só observando aquela situação acontecer. Então, de tanto a raposa ficar lá e esperar, ela percebe que a tartaruga não vai sair dentro do casco, então ela desiste e ela acaba indo embora. E aí você tem essa segurança de que a raposa não vai te atacar mais, e você acaba saindo do casco. Então a meditação nada mais é, assim Buda explica, a meditação nada mais é do que você olhar de dentro do seu corpo para fora, para os estímulos que estão acontecendo em você, e você simplesmente não reagir
a eles. E você simplesmente fazer amizade com tudo aquilo que está acontecendo. Fazer amizade com seu estresse, fazer amizade com sua ansiedade, fazer amizade com as aflições do dia a dia, fazer amizade com as suas emoções que estão tentando te tirar desse estado mais neutro, desse estado mais calmo, desse estado mais tranquilo. Então, é isso. Então, a técnica de hoje, o passo a passo da técnica de hoje é esse. Então, através dessa história, foi para que vocês entendessem como funciona. E agora eu quero dar o passo a passo para que vocês entendam aí como é que a gente deve fazer isso, para que a gente consiga suportar quando esse momento de estresse chegue, quando esse momento de ansiedade nos atinja. Então, eu vou falar o passo a passo. Depois a gente vai fazer a nossa prática aqui, tá? Vai ser uma meditação em que eu vou guiando vocês. Mas eu quero deixar claro, eu quero deixar para você ter a consciência aqui de que tudo que eu vou falar aqui para você hoje não vai ser mágica, tá? Ou seja, você vai precisar colocar em prática depois disso. Você fazendo isso hoje, você vai conseguir entender como funciona e você já vai ter a vivência, mas você vai precisar depois colocar isso em prática se quiser realmente colher todos os resultados. Ok? Então vamos lá, ó. O primeiro passo que eu separei aqui para ficar de forma mais didática possível é como você perceber as suas emoções, como você vai perceber os seus sentimentos, como você vai perceber os estímulos externos que estão influenciando em você. Então é o que eu falei na semana passada. Então eu estou dando continuidade a um assunto que eu abordei semana passada. Como é que eu vou perceber as minhas emoções? Como é que eu vou perceber os meus sentimentos? Tá lá na live da semana passada que eu falei. Tá? Então depois, se você quiser, se não tiver visto a live da semana passada, fala comigo depois no privado aqui, que eu te mando essa live. Então, como é que eu vou perceber essas emoções em mim? Foi o que eu falei na semana passada. Então, o primeiro passo é esse. É eu ter essa percepção daquilo que está acontecendo em mim. Eu ter essa percepção da emoção que eu estou vivendo. É ter a percepção dos sentimentos que eu estou tendo agora. É ter a percepção de como eu estou pensando. Eu tendo essa percepção do que está acontecendo, essa percepção é o momento em que a tartaruga vai avistar a raposa ali, vai avistar o predador. Então, eu vi que aquilo ali está vindo na minha direção para querer me atacar, então eu vou ter essa percepção de que aquilo ali vai acontecer. E o fato de eu não fugir daquela situação é o fato de eu não negar aquela emoção, de eu não negar aquele sentimento. Ou seja, eu vou ter a percepção de que eu estou entrando em um estado de ansiedade, que eu estou entrando em um estado de estresse. Eu vou ter essa percepção e eu não vou negar esse estado, esse sentimento, essas emoções ruins. Então, eu sei que elas estão vindo e eu vou aceitar que elas estão vindo, não negando elas. Ou seja, eu me conheço, eu percebi essas emoções, então eu não vou negar que ela está acontecendo, que ela vai me afligir. Então eu vou perceber isso e vou simplesmente dar as boas-vindas para essa emoção. Eu vou simplesmente dar as boas-vindas para esse sentimento que está chegando em direção a mim. Foi o que a tartaruga fez quando a tartaruga se encolheu e deixou a raposa circundando ela ali. Então é como se a tartaruga dissesse: raposa, eu sei que tu tá aí, então tu fica aí tentando me tirar do meu estado zen aqui, do meu estado tranquilo, e eu fico aqui me protegendo. Então é como se você olhasse para dentro de si, você percebesse de que aquilo ali de que aquilo ali naquele momento não vai embora, que você vai perceber que aquilo ali vai permanecer um tempo com você. Então você vai simplesmente fazer amizade com aquele sentimento, você vai simplesmente fazer amizade com essa emoção. Como é que você vai fazer isso? Simplesmente pelo fato de você reconhecer aquilo e não negar, e você dar as boas-vindas para aquela emoção. E aí você pode falar isso para você. Se você percebe que você está em um estado de estresse, se você percebe que você está em um estado de ansiedade, você vai olhar para aquele seu sentimento, para aquela sua emoção e vai falar: sentimento, eu sei que você está presente, seja bem-vinda. Tá? E você vai ficar aqui junto comigo e vou esperar com que você passe. E aí, como você pode facilitar ainda mais para que isso aconteça? Às vezes a gente tem alguma dificuldade para perceber esses sentimentos, para perceber essas emoções. O que é que eu sugiro para você? Que você dê um nome para aquela sensação que você está tendo naquele momento. Por exemplo, se eu percebo que eu estou com a frequência cardíaca mais acelerada, que eu estou com frio na barriga, então essa é a minha percepção sobre a minha ansiedade. Tá? E aí eu dou um nome para essa percepção. Sei lá, pode ser qualquer nome. Você pode dar um nome, você pode dar até o próprio nome de ansiedade, você pode dar
um nome de pedra, um nome de fumaça negra, fumaça vermelha, sei lá. Eu gosto muito de trabalhar com essa questão de fumaça, porque vai fazer com que o próximo passo vocês vão entender, fazer com que você consiga aí ter essa percepção e fazer, você consiga se livrar desse estado. Você vai conseguir se livrar dessa fumaça. Eu vou explicar um pouco mais na frente. Então, você vai dar um nome, você vai nomear essa emoção, você vai nomear esse sentimento, essa sensação que está ocorrendo dentro de você. Então eu gosto sempre de imaginar, quando eu tô mais estressado, quando eu tô com raiva, que tem uma fumaça negra me arrodeando, que tem uma fumaça negra fazendo com que eu fique naquela situação. Qual o próximo passo? É esperar com que a raposa vá embora. É eu estar tão concentrada dentro de mim, é eu estar tão concentrada dentro do meu estado aqui, de que eu tô consciente de que aquilo ali está acontecendo, e eu vou simplesmente esperar que a raposa vá embora. Então é o fato de eu esperar com que a fumaça que esteja circundando ali o meu estado emocional se desfareça, né? se suma simplesmente pelo ar. Como eu faço, tá? Nos meus momentos de ansiedade, nos meus momentos de estresse. Ansiedade nem tanto, estresse acontece com mais frequência. Eu não sou tão ansioso assim não. Mas uma coisa que eu faço é parar, fechar o olho e imaginar que essa fumaça, que foi o nome que eu dei para esse meu estado, que está me circundando, eu imaginar essa fumaça que está perto de mim sumindo. Eu me imagino num lugar aberto, num lugar em que eu gosto, por exemplo, a praia. Tem uma praia lá em Noronha que é uma praia que eu super gosto. Então eu sempre me imagino nesse local, nessa praia, que em vez de estar fazendo sol, que é uma lembrança que eu tenho muito boa de lá, em vez de estar fazendo sol, tem uma fumaça preta perto de mim. E isso, eu nomeei isso como meu estresse. E aí o que é que eu faço? É como se eu estivesse me visualizando nesse local e essa fumaça perto de mim. E eu imagino como se essa fumaça estivesse simplesmente sumindo, simplesmente indo embora. E aí, isso fazendo um processo de respiração. Então eu me mantenho respirando e imaginando essa fumaça simplesmente indo embora. Tá? E a cada respiração eu imagino essa fumaça saindo um pouco mais. Então, é assim que eu controlo os meus momentos de estresse, os meus momentos de ansiedade e os meus desejos ansiosos também. Se eu estou em um momento em que eu estou desejando aquele alimento realmente, e eu sei que eu não devo comer, eu estou desejando aquela bebida e eu sei que eu não devo beber, eu posso imaginar isso dessa maneira também. Eu posso imaginar que não a comida ou não a bebida, eu posso imaginar que a sensação que eu estou tendo naquele momento é uma fumaça que está simplesmente sumindo, que está simplesmente desaparecendo. E eu posso fazer isso durante 2 minutos. Fazendo um processo de respiração, e isso vai fazer com que aconteça de maneira muito... E é surreal porque realmente funciona e é de maneira muito imediata. Então, após você fazer esse processo, quando você abrir os olhos novamente, você vai perceber que aquele seu momento, aquela sua sensação que estava dentro de você já não existe mais. Beleza? Então é isso, ó. A técnica é essa. A gente vai fazer da prática agora. Eu vou colocar uma música aqui. E aí eu vou fazer esse passo a passo junto com você. E vou usar esse exemplo da fumaça. Então eu vou pedir que você feche os olhos. Eu vou pedir que você encontre um lugar confortável para que você simplesmente consiga respirar. E depois eu vou pedir para que você comente aqui para mim como você está se sentindo após isso. Beleza? Então eu vou dar um minutinho aí para que você se arranje. Talvez você estiver num lugar mais barulhento, você saia, você... vá para um lugar em que você consiga simplesmente ficar sentada ou deitada. Vai ser 2 minutinhos, vai ser rápido. Para que você consiga ver realmente que com pouco tempo você vai conseguir já ter um resultado. Talvez você não sinta tanto resultado, porque talvez você não esteja em um estado mais estressante, um estado mais ansioso. Mas você vai se sentir bem, você vai se sentir mais confortável, mais tranquila. Então, procure um lugar confortável que você possa sentar e que você possa fechar os olhos e só escutar o que eu estiver falando. Caso você tenha um fone de ouvido, melhor. Caso não, também tá tudo bem. Dá pra fazer muito só com o que eu vou falar aqui pra você. Beleza? Então comenta aqui pra mim se você já achou um lugar e pra que a gente dê continuidade. Só o tempo de eu colocar a música aqui. Beleza? Então comenta aí pra mim. Já cheguei no meu lugar, já pode fazer alguma coisa. Clica no coração aí só pra eu ter esse feedback de vocês pra gente poder dar continuidade. Ok, Rose. Quem mais? Inês, dá um joinha aí pra mim, Inês. Meninas que estão presentes aqui também, dá um joinha pra mim.
Ok, show de bola. Só o tempo de eu dar esse play na música. Deixa eu só ajeitar agora esse comentário aqui. Ok. Pronto, música pronta aqui. Show de bola, vamos lá. Prepara aí, deixa eu ligar o ventilador que tá um calor. Quem não é daqui de Recife, vocês estão assim, tem gente do sul aqui, né? E eu sei que tá um frio lá. Conheço uma galera do sul também, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná. Eu sei que tá me dizendo que tá um frio arretado lá. Mas, meu amigo, aqui no Nordeste não tem isso não, velho. Aqui no Nordeste é calor de janeiro a janeiro. Pelo menos aqui em Recife, né? Salvador também eu sei que é quente pra caramba. Então vamos lá, prepara aí. Eu vou colocar uma música aqui. Então encontre um lugar confortável pra vocês. Eu vou fechar o olho aqui também, consigo me concentrar melhor. Peço que você encontre um lugar confortável para você sentar. Se você já estiver nesse local confortável, ótimo. Feche os olhos. Faça um trabalho de respiração aí. Vamos contar 3 segundos para você puxar o ar. 3 segundos segurando o ar e 6 segundos para soltar o ar. Tá certo? Na minha contagem. 1, 2, 3. Vamos lá. Puxou o ar em 3 segundos. 3, 2, 1. Segurou 3 segundos. 1, 2, 3. Soltou o ar bem lento em 6 segundos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 3 segundos para puxar o ar. 1, 2. Isso. 3 segundos segurando o ar. E 6 segundos para soltar. Bem devagar. Isso. Vamos repetir só mais uma vez. 3 segundos puxando o ar. 1, 2, 3 segundos para sustentar. 1, 2, 3, 6 segundos para soltar o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Agora eu quero que você se lembre de um momento em que você estava um pouco estressada, estava um pouco ansiosa, estava um pouco aflita. Não precisa sentir tudo que você sentiu naquele momento, tá? Imagine que você está se vendo de longe desse jeito. Você está vendo você a cerca de 5 metros de distância e você está vendo você ali se sentindo um pouco estressada, se sentindo um pouco ansiosa. E você não precisa sentir tudo isso agora. Você está calma, você está tranquila, você está se sentindo bem. Mas a pessoa que você está vendo a 5 metros de você está um pouco estressada, está um pouco ansiosa, está um pouco aflita. E você a vê ali. Só que você a vê também. E você consegue perceber algumas sensações do que ela está passando. Talvez um frio na barriga. Talvez a mão esteja um pouco suando. Talvez seu coração esteja um pouco acelerado, um pouco de dor de cabeça. E você percebe essas sensações, você percebe essas emoções em você. E você simplesmente a vê dentro de você e você não a nega. Você simplesmente aceita que ela está presente em você. Você simplesmente entende que ela faz parte desse momento que está passando, que
ela não faz parte de você, que ela só está dentro de você nesse momento e que em algum momento ela vai passar. Você sabe que ela está ali, então dê as boas-vindas a ela. Ela está ali por algum motivo para tentar te alertar sobre algo, por algum motivo que seja para tentar te dizer que algo está errado. Então ela está ali com a intenção positiva de te alertar sobre algo. Então faça as pazes com ela, dê um nome para ela. Um nome que talvez faça sentido para você. Materialize ela, seja uma fumaça, seja uma pedra no seu caminho que você está carregando. Então dê um nome para ela e faça amizade com ela. Simplesmente reconheça que essa sensação está com você só nesse momento, mas que ela não faz parte de você, que você depois vai conseguir fazer com que ela suma. Então não a negue. Então faça amizade com ela, dê um nome a ela. Nesse momento ela está com você. Mas a partir de agora, você vai começar a perceber de que a materialização que você fez, se você transformou essa sensação nesse objeto que está aí com você, você começa a perceber que esse objeto que você materializou como sendo sua sensação está começando a ficar mais leve, está começando a ficar um pouco mais colorido, está começando a perder essa densidade toda, está começando a sumir, está ficando mais transparente agora, está ficando mais leve, está ficando mais leve para você, está ficando mais transparente, está diminuindo esse peso, essa sensação que ela traz para você, até que chega um momento que essa sensação, essa materialização que você fez, você começa a perceber que já está muito mais imperceptível e que você já não sente mais. E que você já se sente bem com ela, você já fez amizade, você viu que ela não está ali para te fazer mal, e você começa a perceber que aquela sensação ali, essa materialização que você fez, já está sumindo e você quase não a vê direito. Você vê ela se afastando cada vez mais, ela ficando cada vez mais transparente, cada vez mais longe, cada vez mais leve, cada vez mais macia. E você já não percebe mais essa sensação tão grande dentro de você. E ela está se afastando, até que chega um momento que você não consegue mais vê-la. E ela simplesmente foi embora. E que você agora está se sentindo bem, você está se sentindo ótima. Então eu peço que você respire fundo novamente e puxe em 3 segundos todo o seu ar que você puder. E segure seu ar por mais 3 segundos e solte novamente por 6 segundos, bem lentamente. Isso, muito bem. Agora você já pode mexer os dedos das mãos, mexer os dedos dos pés, mexer o punho, mexer o tornozelo, respirar fundo novamente. Segurar o ar e soltar bem lentamente. Você pode alongar um pouco o pescoço, alongar o pescoço para um lado, alongar o pescoço para o outro, se espreguiçar um pouquinho, e agora você já pode abrir o olho. Venha de volta para cá, seja bem-vinda, bem rapidamente. Respire fundo, comenta aqui para mim o que você achou. Se você se sentiu realmente mais leve, se você se sentiu mais calma, se você conseguiu perceber que você ficou mais... Você conseguiu se desvincular daquela sensação, daquela emoção que
estava dentro de você. Comenta aqui pra mim, dá um joinha, só pra dizer que você voltou, que você tá comigo. Clica aqui no coração para que a gente consiga fazer essa conexão de volta. Comenta aqui pra mim, bota um joinha aqui pra mim, ou um ok, ou alguma coisa, para que a gente possa ter aí essa conectividade novamente, esse feedback de vocês. E aí? Ficou bem leve? E a conexão caiu aqui por um momento também, mas depois voltou. E aí, o que foi que vocês acharam? Então, sempre que vocês estiverem tendo essa percepção de que vocês estão nesse momento de estresse, que estão nesse momento de ansiedade, ou com raiva, ou aflita, e que querem acabar descontando essa ansiedade, essa raiva, esse estado negativo na comida, esse estado mais ocioso na bebida, você pode fazer esse processo também, tá? Tipo 5 minutos, 2 a 5 minutos a gente fez isso. Então, se imagine um local bom, se imagine essa materialização. Você pode dar um nome para essa sensação que você teve. Você pode materializar essa sensação em forma de fumaça, em forma de pedra, em forma de algo que você simplesmente interprete essa sensação, tá? Essa sensação é sua, a interpretação é sua, a materialização é sua também. Então, ela não vai fazer sentido para ninguém além de para você mesmo. Então é você que vai ter que se dar conta disso aí e fazer essa materialização. Eu imagino muito a fumaça porque eu consigo fazer mais facilmente com que ela assuma. Mas aí você pode fazer também isso com qualquer outro objeto, pode ser um animal também, um animal que você talvez não encare muito bem, um animal que você tenha medo, enfim. Não aconselho um animal que você tenha medo não, tá? Mas um animal que você realmente não queira por perto, digamos assim. Beleza? Então, ó, isso geralmente vai acontecer. Então, como perceber essas emoções? E eu separei aqui 5 frases que durante esses meus 6 anos trabalhando na educação física eu já escutei de muita gente, já escutei de muitos alunos e também já falei para mim mesmo, tá? 5 frases que caso você pense em uma dessas frases nesse momento, você vai lembrar exatamente que você pode estar em um momento de estresse, você pode estar em um momento de ansiedade, querendo descontar na comida, querendo fazer com que você saia da dieta ou querendo fazer com que você se sabote nos treinos. Quais são esses 5 pensamentos? O primeiro pensamento as desculpinhas, na verdade, que eu anotei aqui, né, que são os pensamentos que vocês acabam falando para vocês mesmas. Eu também falo para mim, não vou mentir, já falei muito, né? Hoje eu me controlo um pouco mais, hoje eu já tenho essa consciência, que é o pensamento de só hoje. Ou seja, quando eu tô querendo sair da dieta, quando eu tô querendo não treinar, eu penso, não, só hoje eu vou fazer isso. Só hoje eu não vou treinar, só hoje eu vou comer isso aqui. Então, perceba que quando você falar esse termo, não só hoje, é sinal de que você pode estar entrando em um momento de estresse, um momento de ansiedade, e que você vai acabar descontando na comida. Beleza? Meu cabelo tá enorme aqui. Então, quando você pensar nisso só hoje, é muito provável que você esteja querendo descontar algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção negativa na comida. Tá? Muitas vezes a gente não percebe isso, só percebe depois que a gente já está lá comendo ou bebendo. Isso é muito comum também, beleza? Um outro pensamento que eu separei aqui foi hoje eu mereço. Tá? Eu mesmo já falei isso para mim diversas vezes, após um dia estressante de trabalho, em vez de eu partir para uma prática que vai me tranquilizar, como essa que eu fiz aqui com vocês, eu falo, não, hoje eu mereço comer isso aqui, porque realmente meu dia foi bem exaustivo. Um terceiro pensamento que eu falei, que eu separei aqui para vocês hoje é a minha despedida. Então, sempre quando a gente vai começar uma dieta, sempre quando a gente vai começar a treinar, sempre quando a gente vai começar alguma coisa que a gente julgue que talvez seja restritivo, aí você coloca esse pensamento para você. Hoje é a minha despedida. E pior que não existe essa despedida, né? Todo esse hábito é algo que você vai levar pro resto da sua vida. Então não existe despedida. Isso é algo que você vai... Essa alimentação que você vai estar mudando, essa prática de atividade física que você vai estar fazendo, é algo que você vai ter que levar e se reeducar a fazer. Então, hoje a minha despedida não existe. Ok? Um outro ponto que eu coloquei aqui foi: eu mereço ser feliz. Ou seja, então a gente está sempre assimilando comida. Isso é muito engraçado, porque eu também já falei isso pra mim. Quando eu trabalhava na academia, eu largava 10 horas da noite. Principalmente na época que eu estava estagiando ainda.
Então, sempre eu largava 10 horas da noite, toda sexta eu ia treinar e de 11 horas da noite eu tinha uma Domino's aqui perto de casa, né, uma pizzaria, então eu sempre ia lá na Domino's e comia uma pizza. E eu sempre me falava isso pra mim, não, eu mereço. Trabalhei a semana todinha, ralei a semana todinha, treinei a semana todinha, então hoje eu mereço. Então, em vez de eu trazer esse bem-estar pra mim através do sono, através da meditação, através de um hobby que eu vou praticar, não. Eu usava isso como uma forma de, hoje eu mereço porque eu trabalhei a semana toda e eu compensava isso na pizza. Então, um último pensamento que eu coloquei aqui foi, amanhã eu volto pra dieta. E é simplesmente, isso acontece e não é pouco não. Amanhã eu volto pra dieta. Então hoje eu vou fugir, mas amanhã eu volto. Amanhã eu tô de volta na dieta. Então, enquanto houver amanhã pra você voltar na dieta, tá tudo bem você sair hoje da dieta. Então esse é um pensamento muito comum também. Coloquei tudo isso aqui, mas eu quero trazer um detalhe. Caso você tenha um acompanhamento com um nutricionista, e caso esse acompanhamento com um nutricionista aí te permita sair da dieta, te permita comer um pedaço de pizza, te permita tomar uma cerveja, te permita comer um pedaço de pizza ou comer um brigadeiro, como o Rose comentou aqui, como um brigadeiro, qualquer coisa aqui, e a dieta te permita isso, tudo bem, ok? Mas caso não te permita, não deixam que uma desses pensamentos, uma dessas desculpas aqui, assuma o controle dos seus comportamentos. E aí, caso você venha a pensar em algumas dessas desculpas aqui, você pode fazer toda essa prática da meditação que a gente fez, ok? Acabando essa live aqui, só esse aviso agora pra gente encerrar. Acabando essa live aqui, como de costume, eu sempre posto uma foto com alguma coisa referente a essa live que a gente fez. E aí eu vou postar uma foto referente a isso que eu acabei de falar aqui. Quais são os principais pensamentos que você geralmente se dá, os principais pensamentos sabotadores que você geralmente tem para te fazer sair da dieta, para te fazer não treinar. E aí eu vou colocar esses 5 pensamentos que eu ditei aqui para vocês. E eu queria muito que vocês fossem lá e comentassem para vocês, para que vocês assumissem até para vocês mesmos de que vocês possuem esse tipo de pensamentos também. E não adianta dizer que não tem, porque isso, naturalmente isso já aconteceu com todo mundo uma vez na vida. Então eu também vou colocar isso lá, tá? Pra puxar o bonde, né? Então, assim que acabar essa live aqui, imediatamente eu vou lá postar. Então eu peço que você venha lá no meu perfil e comente lá e assuma isso pra você. Beleza, meninas? A live vai ficar salva. Eu vou colocar lá no YouTube, depois eu vou colocar lá no link da bio. Então caso você se sinta aí, caso você tenha gostado da live de hoje, queira compartilhar depois esse conteúdo com alguém, compartilhe, fica à vontade, a live vai ficar salva lá, beleza? Então é isso, até já já no grupo, vamos lá comentar na foto que eu vou colocar, beleza? Tchau, tchau, até já já.